mais uma aula. Eu tinha falado que ia fazer uma live dessa aula, mas para a gente não perder tanto tempo, porque as lives eu vou deixar para a gente começar a responder questões e tirar dúvidas, né? E eu acho que fica mais eficiente. Então, assim, eu vou fazer essa aula gravada para vocês e aí a gente vai estar lá no YouTube, vou disponibilizar, né, para vocês lá nos nossos canais, enfim. E aí vocês estudam e quando a gente for fazer a live, a gente tira as dúvidas dos conteúdos aí, dos exercícios que vocês vão fazer. Eu tinha falado inicialmente já desse conteúdo, mas eu não terminei na última live, na penúltima live que nós fizemos, que é justamente falando sobre o conteúdo que é as teorias sobre ácidos e bases. No primeiro ano, quando vocês estão lá no primeiro ano, vocês estudam a teoria segundo Arrhenius. Quando vocês chegam no terceiro ano, tem lá Brostolowry e teoria de Lewis. Isso também vai depender do caderno, né, do livro didático que vocês utilizam, mas geralmente essa é a divisão. Por que eu preciso saber dessas teorias? Professor, isso vai cair no meu Enem? Provavelmente não. Não diretamente, mas com certeza você precisa conhecer para você conseguir responder as questões. Sempre eu falo para vocês, utilize o conceito a seu favor. Então vamos lá, esses conceitos, tá? Para a gente ter uma base, uma noção geral. Paramos por aqui? Não. Sempre que formos falar entre ou de ácido e base, nós vamos falar dessas teorias. Lembrando sempre o seguinte, que de acordo com o meio que o ácido e a base se encontram, eu preciso dizer que isso vai ser segundo Arrhenius, vai ser segundo Brostolowry, vai ser segundo Lewis, tá certo? A minha teoria. Eu não posso simplesmente colocar que é um ácido e base sem falar qual conceito que eu estou utilizando para isso. Então, assim, para Arrhenius, tá? Ácido é um composto que sofre ionização. Ácido é um composto que sofre ionização. Ácido é um composto que sofre ionização. Mais uma vez, para a gente memorizar. Ácido é um composto que sofre ionização. Então, por que o nome ionização? Bem simples. Quem vai sofrer ionização é molécula. Ácido é um composto molecular. E o que é uma molécula, professor? Bem simples. Molécula é todo e qualquer composto que seus átomos estão ligados por um tipo de ligação chamada ligação covalente. Então, se o ácido tem ligação covalente, ele vai sofrer ionização. Ele se ioniza. Então, ácido ioniza, ácido ioniza, ácido ioniza, ácido ioniza. Quem sofre ionização? Molécula. Por que molécula sofre ionização? Porque entre os seus átomos tem um tipo de ligação chamada ligação covalente. Em meio aquoso, outra coisa que eu tenho que chamar a atenção. O meio para Arrhenius precisa ser aquoso. O que significa isso? Que eu só vou provar que é um ácido ou uma base, tá certo? Se eu colocar aquele composto em água. Aí o meio ficou o quê? Aquoso. Então, para Arrhenius, eu só provo se é ácido ou base se tiver água nesse meio. É isso que ele está dizendo. Como produto é formado uma espécie especial, um composto especial, uma espécie química, H3 ou mais. Obrigatoriamente, para os ácidos vai, né, formar isso daí, que é chamada de hidrônio ou hidroxônio. Então, voltando, resumindo, ácido é todo e qualquer composto que colocado em solução aquosa forma como produto uma espécie química chamada de hidrônio ou hidroxônio. Quem é o hidrônio ou hidroxônio? H3 ou mais. Para Arrhenius, base, composto que sofre dissociação. Ácido sofre ionização. Base sofre dissociação. Base dissocia. Quem dissocia? Compostos iônicos. Em qualquer prova que você pegar. E aí, tiver lá dizendo, o composto foi colocado em um meio aquoso e sofreu uma dissociação. Eu já sei que aquele composto, o tipo de ligação que está entre seus átomos é do tipo iônico. Ele vai ser um agregado iônico, tá certo? Eu não posso chamá-lo de molécula. Lembrando que molécula só vai ser considerada molécula se entre os átomos tiver um tipo de ligação chamada ligação covalente. Composto iônico, agregado iônico, sofre então dissociação. Em meio aquoso, como produto tem-se, né, a oxidrila ou hidroxila, que é justamente esse composto que é o OH-. Para a gente simplificar, isso é bem comum quando a gente está no ensino médio, a gente fala que ácido então é aquele que libera H+. Base é aquele que quando colocado em água libera OH-. Ácido colocado em água, segundo Arrhenius, vai liberar H+.
base colocada em água, segundo Arrhenius, libera OH-. Vamos aos processos aqui, então, de ionização dos ácidos, beleza? Como é que vai ser feito o processo? Então, no volume 2, né, daí do nosso material, que é do SAS, nós vamos trabalhar, então, com as funções inorgânicas. Então, eu preciso desse conceito para eu identificar uma função. Tá, eu vou identificar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, através desses conceitos que nós estamos aprendendo aqui agora. Então aqui, e aí, né, tem professor que fala assim, galera, para você identificar um ácido de Arrhenius, o ácido sempre começa com hidrogênio. Pô, isso é legal, bem simples mesmo. Então você pode identificar dessa forma, é uma manha, é um macete que a gente dá. Então começou com hidrogênio, provavelmente vai ser um composto chamado ácido segundo Arrhenius, tá certo? Então aqui é um ácido segundo Arrhenius. Então obrigatoriamente, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai ser liberado. Quem é liberado? H+. Por que é liberado H+, professor? Eu nunca entendi isso. Porque quando a gente for lá na frente um pouquinho, falar um pouco de ligação, você vai ver que tem uns compostos que são mais eletronegativos. E esses compostos mais eletronegativos, eles vão tentar puxar o elétron para eles. É o caso do cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, caso haja uma separação deles, o cloro fica com a carga negativa, porque ele vai ficar com um elétron, e o hidrogênio sai sem esse elétron. Ele sai louco procurando elétron para ele voltar a ficar estável de novo. É isso que acontece. Então ele sai com a deficiência de elétrons. Ele só tem um elétron. Deixa com o cloro. O que é que esse hidrogênio vai querer fazer? Nossa, vou atrás de elétron, vou atrás de elétron, vou atrás de elétron. É isso que ele vai querer fazer. Então por isso é que ele precisa se ligar a alguém para voltar a sua estabilidade, até que ele ache outro átomo para ele se ligar e ficar tudo bonitinho. Então, pelo cloro ser mais eletronegativo, ele vai ficar com esse elétron para ele. E o hidrogênio sai sem o elétron. Se ele sai sem o elétron, ele vai sair com a carga positiva, que é o próton que está dentro do núcleo dele, que a gente não pode mexer. Por enquanto não, né? Com esse próton. Lá na frente a gente mexe, quando a gente estiver trabalhando com radioatividade. Mas no núcleo eu não mexo. Então no núcleo fica o próton. Daí sai, então, o que a gente chama de H+. Esse H+, vai se juntar à água, então, 2 hidrogênios com mais um que eu tenho aqui, eu tenho 3 hidrogênios. Pronto. Só que esse hidrogênio que veio do HCl, ele está trazendo uma carga positiva. Então, todo esse composto vai ficar positivo. Tá? Não preciso colocar o parênteses. Não há necessidade nenhuma disso. Tá bom? Simplesmente H3 ou mais, como está aqui. Mas aqui é para você entender que tudo ele está vindo, ou melhor dizendo, está vindo não. Por ter vindo esse próton lá do núcleo do hidrogênio, todo ele agora, o hidrônio, ficou com essa carga positiva. Óbvio, o Cl, né, vai ficar com a carga negativa. Ó, veja que tem tudo a ver com o NOx. Qual é o NOx do Cl no composto? -1. Qual é o NOx do hidrogênio? +1 na maioria dos casos. Então é isso que acontece. Esse hidrogênio vai com esse NOx, se junta aqui, todo ele fica positivo, e o cloro vai ficar com sua carga negativa, porque o cloro, ó, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, tá bom? Ficando assim com a carga elétrica negativa. Existe uma ionização chamada de ionização simplificada, que é essa que está aqui, que eu não preciso colocar o H3 ou mais. Mas veja bem, essa ionização simplificada, ela resolve muito problema para mim quando eu estou lá no primeiro ano. Aluno do pré-universitário, aluno do terceiro ano, não pode, de hipótese alguma, se acostumar com essa simplificação das coisas. A gente precisa trabalhar direito por quê? Quando você vai para um vestibular mais elaborado, quando você vai para o Enem, nem sempre vai ter a ionização simplificada. Pode acontecer de ter, professor? Pode. Não é pecado nenhum que você trabalhe com a ionização simplificada. Mas que fique claro o seguinte, é melhor você trabalhar com o conceito, a teoria real, do que você simplificar tudo. Por isso é que eu passo sempre a teoria e tento fazer com que vocês entendam isso. Eu preciso entender. Se eu não entender, não vai valer de nada.
tá certo? Simplesmente a memorização, sem saber aplicar esse conceito, não me serve de nada, certinho? Então, assim, leia, gere dúvidas, como eu sempre falo, quem não estuda não tem dúvida, só quem estuda é que vai gerar dúvida, e a dúvida é salutar no estudo, porque aí você vem e pergunta para o professor, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Eu fiquei em dúvida aqui, e aí você começa a aprender a coisa, tá certo? Lembrando, como eu sempre falo, que estudar é um ato individual. E para estudar eu não simplesmente leio. É bom sempre escrever, para eu memorizar e tentar aplicar isso. O que o seu vestibular quer é que você faça a aplicação dos conceitos. E não que você memorize os conceitos. Tá bom? Então a gente vai fazendo essa aplicação aqui no decorrer do nosso curso, tudo bonitinho. Beleza, galera? A ionização simplificada, eu só vou separar o composto, que é considerado como o meu ácido segundo Arrhenius. Então aqui, ó, H2O fica aqui, né, em cima da setinha da nossa reação. Teoricamente, não é que seria um catalisador, mas lá nas reações a gente vai ver quem fica aí é o catalisador. Aí eu parto o meu ácido aqui, certo? Como eu falei para vocês, o hidrogênio fica com a carga positiva, porque o cloro vai retirar dele a carga negativa, que é o elétron, e o Cl ficaria com a sua carga negativa. Então, isso daqui é chamado de ionização simplificada. Aqui é o conceito da ionização dos ácidos segundo Arrhenius. Vamos então à dissociação das bases, que é muito mais simples do que isso. Tá bom? Como eu já disse, os professores falam assim, para ser uma base de Arrhenius, sempre vai terminar com OH-, que é a hidroxila. Então você já percebe que a hidroxila ela vai sair daí, né? Ela vai separar daí. Aqui não vai aparecer o hidrônio, tá certo? Então, vamos supor não, aqui é o óxido de cálcio, é um composto iônico. Por regra, os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente. A água vai estar no estado líquido em temperatura ambiente. Isso é já regra, tá bom? Suponha que a gente está fazendo aí em torno de 25 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente considerada. Aí parte-se aqui o composto, beleza? Cuidado, porque o cálcio, eu tenho que ver a carga do NOx, é por isso que a gente estuda NOx desde o início. O cálcio pertence a que família? 2A. É um metal. Obrigatoriamente o NOx dele vai ser quanto? Mais 2. Pronto. Está aqui. Esse NOx precisa vir para cá, porque ele vai se separar. Ele não vai estar mais em um composto, ele agora vai ser um íon, um cátion, mais 2. A hidroxila, toda ela, vai ter NOx menos 1. Já está aqui, Nada de novo. Então, OH menos. Acertei. Não acertou. Está errado. Toda equação química, obrigatoriamente, ela precisa estar balanceada para estar certa. Toda equação química precisa estar balanceada para estar correta. Certo? Já vimos balanceamento na aula passada. Veja que os conteúdos, eles vão, se aglutinando aí. A gente vai só crescendo os nossos conceitos. Beleza. Aí o que é que vai acontecer? Quantas hidroxilas eu tenho nesse lado? 2. Então eu preciso de quantas hidroxilas desse lado para ficar correto? 2. Então tá aí. Se foi colocado em meio aquoso, beleza? Se separou, o nome dessa separação é chamado de dissociação, ok? Tá aqui feito e liberou OH-. Então, para Arrhenius, esse composto é considerado uma base. Vamos fechar? Ácido, composto que sofre ionização. Em meio aquoso. Como produto é formado H3 ou mais. Está aqui. Na presença de água, ele libera o íon H+, que se junta à água formando um composto especial H3 ou mais. Então esse composto, segundo Arrhenius, é um ácido porque está em meio aquoso. Aqui a ionização simplificada. Base sofre dissociação. Relembrando, para quem chegou agora, dissociação é quando eu tenho um composto iônico. Então a base é iônica do metal com metais. E aí, se separa, chamado de dissociação em meio aquoso. Aqui eu não preciso colocar água. Eu vou dizer que esses íons estão em solução
aquosa. Solução por quê? Porque vai formar uma mistura homogênea. Mas cuidado, que lá na frente a gente vai falar sobre isso, porque aí entra o coeficiente de solubilidade. Beleza? Fique por aqui, nessa primeira partezinha da aula. Já já eu volto aqui agora. Não deixe de assistir o próximo vídeo, tá certo? Que é sobre os conceitos de teoria de Bronsted-Lowry. Beleza? Beijão no coração, já já eu tô de volta.